Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 19 de novembro, mais uma terça-feira, pré-feriado e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça, não cai o dedo e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Indo para o gráfico e lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 20, não teremos pregão, beleza, pessoal? Só para deixar aí o adendo para vocês que amanhã não tem pregão dado o feriado e voltamos na quinta-feira, tá? Partindo para o gráfico, tá, pessoal? Ibovespa, indo aí para mais um dia de 0,40 de alta, tá? Lembrando que eu estou gravando aqui pouco antes do fechamento do pregão, então deve dar uma leve divergência, mas não muita coisa, ok? Ibovespa ainda segue lateral, com volume bem baixo, em cima de uma zona de suporte, ancorado numa linha de tendência de alta de médio prazo que a gente conseguiu mapear muito bem e que eu já venho trazendo para vocês que o Ibovespa poderia parar nessa região, mas ainda segue bem fraco, tá? A gente não consegue ver a aparição de força força compradora nessa região. Porém, a gente consegue ver a contração de volatilidade, que é algo que eu já venho trazendo aqui para vocês. Quando a gente tem contração de volatilidade, quando ele sai para um dos lados, geralmente são movimentos um pouco mais fortes, ou seja, entra volatilidade. A gente tem contração de volatilidade, depois volta a volatilidade. Então, bastante atenção, apesar de estar parado aqui, deve começar a se movimentar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ok? No diário ainda segue bem feio, caso venha para baixo, temos aí mais uma zona de suporte nessa região aqui dos 125 mil pontos, e para cima começa a ficar interessante depois do rompimento dessa região dos 131, para começar a ficar interessante, o que nada mais seria do que romper resistência desse canalzinho de baixo, mas interessante mesmo começa a ser aqui, olha, acima dos 132 mil pontos, tá? Porém, só quero chamar a atenção para algo bem interessante, que é no gráfico semanal, a nossa bolsa está mais interessante. Por quê? Ela fechou a semana passada com um candle doji, que é um candle de dúvida, em cima da média móvel de 50 e também próximo a essa zona de suporte aqui, olha, que é fundo anterior. Então vamos ver se o Ibovespa consegue a partir daqui entrar a força compradora para tentar romper esse canalzinho de baixo e retomar um viés mais positivo no curto prazo novamente, tá? Esse dojizinho na semana passada, em cima da média móvel de 50, a gente está vendo bastante briga aqui, tem uma zona de linha de tendência de alta nessa região, vamos ver o que o Ibovespa vai fazer. Ganhar força para vir brigar nos 132 mil pontos ou perder fundo na região dos 126 e voltar a testar aqui a zona dos 125, 124. Eis a questão, meus amigos. Estamos num momento aí decisivo, contração de volatilidade, bastante atenção. Espero que seja para cima. Olhando o dólar, a gente tem o dólar ainda bem parado também, em dúvida, porém dentro de um contexto mais positivo, dada a movimentação e tendência de alta no curto prazo. Tá? O papel já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta, brigou, né, lá na região dos 5.900, não conseguiu testar de fato o topo principal e voltou agora para esse meio balaio de gato. Tá? Segue que ainda bem congestionado em topo, zona de suporte. Tem aqui na região dos 5.680, que eu não acharia nada fora do normal se o dólar voltasse para cá fazer mais um reteste, para depois tentar jogar lá para cima de novo nos 5.900, tá? Mas por enquanto ainda bem definido também, volume aqui negativo nos 3 últimos dias, né? Então bem bagunçado. Partindo lá fora, tá, meus amigos? S&P hoje começa a retomar alta, ainda bem fraco, dado o volume bem abaixo da média, eu sempre chamo a atenção de vocês para isso. Por enquanto, uma alta de 0,30 até o momento. Tá? Tem um gapzinho para ser fechado, segue trabalhando ancorado em uma linha de tendência de alta, tudo normal ainda. Próximo alvo é a região dos 6.075. Deixa eu só tirar esse aqui porque já. Opa! Esse não, cabeção, esse aqui. Esse já foi, então eu vou tirar. O índice da Nasdaq também começando a dar uma puxada um pouco mais forte hoje, 0,85 de alta, mas ainda segue o processo de correção e possível retomada dessa tendência de alta. Tá? Próximo alvo fica lá na região dos 19.535. O petróleo segue totalmente lateral em zona de suporte, né? Ou seja, uma congestão, tendo sua zona de resistência nos $78 e suporte nos 69. Minério de ferro, 0,15 de alta apenas, precisa romper ou suporte ou resistência desse canalzinho aqui de baixo,
para gerar a expectativa de uma movimentação um pouco mais direcional. Por enquanto, ainda segue um processo aqui bem sem tendência definida no curto prazo, tá? O DXY segue o processo de correção depois de ter cravado o nosso alvo que a gente comentou. Média móvel de 20 ainda segue um pouco afastada aqui do preço. Possibilidade de ficar mais alguns dias aqui, né? Quem sabe esperar essa média se aproximar um pouco mais do preço, dar mais uma rateada aqui, o que eu também vejo como normal. Aí o próximo alvo projetando o pivô que foi acionado aqui para cima, fica o alvo lá no 107,85. Nikkei segue totalmente lateral, bolsa DAX, que é a bolsa da Alemanha, segue ainda em congestão em zona de topo, né? Já foi acionado o ombro cabeça a ombro aqui, olha, mas ainda não andou, né? Ele não foi confirmado, ele foi acionado, porque ele só violou o suporte e voltou a fechar acima. A confirmação é quando ele faz o rompimento e fecha abaixo, tá? Hang Seng 0,77 de queda, também deixou, quebrou essa tentativa de estrutura de alta, acabou deixando topo mais baixo, perda de fundo, pivôzinho de baixa, voltando aí para o viés mais negativo, tá? Vamos ver se já passou para baixo das três médias, das duas de curto e médio prazo já. De longo prazo, que é 200, ainda não, né? Bolsa da Rússia pancadão para baixo hoje de 3,32, voltando aí para dentro da congestão principal, zona de suportes 2.500. O Dow Jones ainda segue o processo de correção. Deixa eu tirar só esses alvos aqui que já foram. Segue ainda o processo de correção, mas trabalhando dentro de um contexto de alta, canal de alta aqui no curto prazo. Então, correção aqui super normal, tá? Próximo alvo, basicamente no topo anterior, lá na faixa dos 44.800 e depois acima disso, 46.800. Dando uma olhada no ouro, segue se recuperando, né? Tentativa de se recuperar, hoje mais 0,76 de alta. O interessante aqui no gráfico diário, que eu já comentei com vocês ontem, seria ele fazer uma movimentação de alta, uma correção em um novo pivô de alta para ele entrar em estrutura de alta aqui no curto prazo com topos e fundos ascendentes, tá? Por enquanto, marcou um novo fundo aqui. O interessante é que ele não venha para perder esse fundo, porque se ele perde esse fundo, ele aciona um pivô de baixa, ok? E aí quebra a estrutura de alta no curto prazo e inicia uma estrutura de baixa no curto prazo, tá? Por enquanto segurou aqui, que é a média móvel de 20 lá no gráfico semanal, por enquanto tudo tranquilo aí para o ouro. O gás segue brigando para tentar acionar o pivô de alta no rompimento dos 3,15, ainda não conseguiu. Quando conseguir, tem alvo nos 3,50, tá? Mas a gente vê completamente uma aceleração compradora aí dentro do gás, ok? A prata leve alta de 0,45, também testou aqui linha de tendência de alta no curto prazo, demonstrou uma certa força compradora ontem, hoje não conseguiu dar mais uma empurrada para cima e ainda demonstrando uma certa fraqueza no movimento, tá? Partindo para as criptos, Bitcoin acelerando agora, pouco mesmo, acabou de renovar a máxima histórica lá na faixa dos 94.300 dólares, segue subindo, a gente tem o alvo que a gente comentou com vocês, que é o alvo do gráfico semanal, deixa eu colocar aqui no semanal, que é a região dos 97.670 dólares. A gente começa a ver uma forte aceleração compradora. Para quem acompanhou a live que eu fiz recentemente com vocês aqui, tratando sobre cripto, de Bitcoin e de Ethereum em específico, foram só essas duas, mostrando e validando ali a questão de aceleração compradora que tinha acontecido no Bitcoin, que está acontecendo no Bitcoin na verdade, por conta dos ETFs e tudo que a gente viu ali, uma forte pressão compradora dentro desses ETFs de mercado à vista, né? Eu puxei e trouxe os dados para vocês, que é o que a gente chama de dados on-chain, que não é gráfico de preço, mas são gráficos de outros estudos, e também do Ethereum, da aceleração, e é o que a gente vê agora refletindo principalmente no preço do Bitcoin, o Ethereum ainda meio morto, mas enfim, só para contextualizar, nosso alvo lá nos 97.670 dólares. E aí, pessoal, dá para fazer um bolão. Quando vocês acham que vão atingir esse alvo aqui, olha, 97.700? Eu vou chutar, hoje é dia 19, eu vou chutar até sábado agora, tá? Então meu palpite é esse, pro bolão. Ainda tô dando muito tempo, eu acho. Vamos ver aqui, sábado é dia... Olá, dia 22. Não, dia 22 não, dia 23. Então meu bolão é que até dia 23 ele bate esse 97, mas eu não duvidaria se até hoje às meia-noite ele já batesse, tá? Mas enfim, eu vou chutar até sábado para dar chance para vocês também, beleza? Mas enfim, bonita movimentação do Bitcoin, tá? Bonita movimentação, quem pegou tá dentro. Falei
Não vende, não vende. Repetindo, não venda Bitcoin agora. Não venda. Vai se arrepender bastante, não venda. Sei que cada um tem seus objetivos e tudo, mas se não for trade, não vejo porquê, não tem motivo algum para vender agora, tá? E eu ainda acho que isso aqui vai rasgar os 100 mil dólares aí para cima. O Ethereum ainda está mais dormente, apesar da gente ter visto lá na análise on-chain uma volta de aceleração compradora através dos ETFs. Pelo volume aqui financeiro, a gente consegue ver também uma aceleração compradora nas 3 últimas semanas. E se eu tirar ainda mais o zoom dentro dessa região aqui de congestão, uma possível acumulação. Por quê? Apesar de estar bem mais fraco frente ao Bitcoin, se a gente joga aqui no gráfico mensal, se você se posicionou ali embaixo, olha, está muito bem posicionado, porque dentro do gráfico mensal, aquela congestão do diário, olha, pode ser a possível formação de um fundo de médio e longo prazo, olha, que é um fundo aqui nessa região. Tá vendo? Que é entre a região dos 1.900 aos 2.300, 2.500 dólares, toda essa região aqui de acumulação, possível formação de um fundo ascendente, tá? Então, o que eu imagino por Ethereum é a possibilidade dele estar consolidando, acumulando aqui nessa região. Já teve aqui a primeira aparição, de fato, né, de um rompimento da congestão, ou seja, confirmando até o momento o fundo nessa zona dos 2.000 dólares para tentar, de fato, vir para romper seu topo aqui nos 3.800 e brigar lá no topo histórico, tá? Mas ainda segue, de fato, um pouco mais fraco, só que voltou a ter a aceleração compradora, ok? E começando agora com vocês, tá, pessoal? Vou trazer aqui a análise de algumas outras criptos que eu acompanho, que eu acho interessante também. Não interessante muito no sentido de fundamentos, mas que tem bastante liquidez e que são projetos um pouco mais, eu diria, consolidados, tá? Mas enfim, não, não achem que eu estou trazendo aqui outras moedas para vocês colocarem algum tipo de dinheiro, tá? Pelo amor de Deus. Criptomoeda é muito mais complicado entre aspas, porque tem muito projeto, tá? Então, enfim, só cuidado, tá? Bitcoin sempre em primeiro, Ethereum ali em segundo, e o que for para colocar nas demais moedas, coloca aquele dinheiro né, que não vai te prejudicar. Enfim, buscando mais a simetria, mas sempre a maior parte é Bitcoin, segundo em Ethereum, beleza? Polkadot eu gosto bastante também, olha lá. Agora eu não vejo mais assim como se posicionar pensando em curto prazo. Eu vou sempre comentar para médio prazo, tá, pessoal? Não vou ficar dando muita atenção para curto prazo, não. No médio prazo ela tem que esperar uma correção, tá? Não tem um ponto aqui adequado que desse para montar uma posição em Polkadot por enquanto, tá? O último aqui pelo gráfico diário, olha, teria sido aqui embaixo, né? Quem conseguiu montar uma parte de uma posição aqui consegue ficar bem posicionado para tentar carregar aí para o médio prazo, dando um contexto de compra pelo diário. Agora eu não vejo mais nada por enquanto, tá? A VAX também por enquanto não vejo mais nada, mas é um ativo aí para se acompanhar um pouco mais de perto, tá? Gráfico semanal, ele rompeu zona de congestão. Aqui, olha, eu gostaria de ver um pullback para essa região dos R$ 30, tá? Então, caso a VAX volte para a faixa dos R$ 30, vejo como uma possibilidade compradora para tentar carregar para o médio prazo também, ok? Última aqui pelo gráfico diário, olha, uma entradinha muito boa aqui embaixo, tá? GMX, pelo diário está começando a dar uma cara aqui interessante, querendo romper linha de tendência de baixa no curto prazo, mas ainda assim a gente consegue perceber que está dentro de uma congestão, né? No gráfico diário, vai precisar romper o topo aqui, olha, e começar a fechar, eita, e começar a fechar acima, tá? E começar a fechar acima. Por enquanto ainda não vejo nada também, tá? Geralmente esses projetos assim eu gosto de comprar mais próximo às zonas de suporte, visando o médio prazo, tá? Eu não sou muito fã de comprar determinados rompimentos em cripto, tá? Eu gosto de fazer alguma outra leitura. AVE, por enquanto não vejo nada. Também o último aqui que eu vejo interessante seria aqui, tá? Olha. Caraca, meu mouse tá uma porcaria, velho. Puta que lá merda.
aqui no diário seria uma boa possibilidade para pensar em algo para montar a posição visando médio prazo, né? Zona de suporte em cima da média móvel de 200, né? Suporte de canal de alta, zona de suporte aqui também anterior. Última boa oportunidade para a AVE foi nessa região aí dos 132. Agora deixa corrigir, se voltar para cá, 137, eu vejo algo interessante de novo, tá? Se no gráfico semanal a gente vê que também não tem mais nada tão interessante agora, porém é um papel que... Eita. Se a gente olha aqui, ó, deixa eu tirar essas médias daqui para não ficar muita coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Rompeu uma baita de uma congestão aqui, olha. Rompeu uma baita de uma congestão aqui. Papel que tem alvo, se a gente tiver uma out season aí novamente, que eu acho que a gente vai ter, vejo isso aqui voltando próximo ao topo histórico no mínimo, tá lá uns $500. Só não vejo o ponto de entrada adequado agora, tá? Eu gostaria de ver o papel voltar aqui para a zona dos $130 ou acumular mais um pouquinho de tempo aqui. Mas é um ativo aí que eu também acho interessante e vale a pena acompanhar de perto, ok? MakerDAO também, apesar de estar passando por alguns processos ligados aos fundamentos do projeto, que não caiu muito bem aos olhos do investidor, mas como a gente está falando só de gráfico aqui, não vejo por enquanto contexto comprador algum dentro do ativo. Tá? Gostaria de ver uma correção. A última boa compra foi aqui embaixo nos $1.000. Tá? $1.000 ele ficaria mais tranquilo em montar uma posição. Agora no papel não vejo nada muito interessante não, tá? Apesar de ele estar montando aqui uma estrutura de alta no curto prazo, tá? Link, que era um projeto que eu gostava, eu gosto ainda na verdade, só que o que me deixou bem, para dizer bem o português claro, puto da vida é saber que essa turma tá financiando a porcaria do CBDC do Drex aqui no Brasil, tá? Então isso me fez vender boa parte das moedas que eu tinha em Link, tá? Deixei a menor quantia e tô pensando seriamente em zerar minha posição só por conta disso, tá? Não acho que Drex seja interessante, enfim, não quero nem ficar falando disso, acho uma horrível e quando eu vi que eles estavam apoiando e financiando isso, me acabou qualquer vontade de falar. Eu não vou nem falar desse papel. Vou sim, tô brincando, tá? Graficamente, tá, pessoal, que a gente tá olhando só gráfico, só foi um desabafo mesmo. O alvo tá lá em cima nos $19, tá? Porque eu acho que isso aqui ainda vai andar bastante, apesar de não concordar com essa questão do financiamento de projetos que eu não concordo. Mas enfim. Tá para ganhar dinheiro, né? O alvo é lá nos $20 agora, tá? Só não vejo como se posicionar aqui ainda. Teria que ser o pivô. Acho ok se posicionar aqui. Se a gente olha pelo gráfico semanal, cadê minhas médias, caramba, aqui. Deixou uma baita de uma barra de ignição compradora aqui embaixo, olha. Que rompe essa congestão, muito parecido com o gráfico de Ethereum, passou acima das médias novamente e está gerando possibilidade de retomada de alta, tá? Quem pensa em montar uma leve posição no papel, essa região aqui eu já acho ok para esse ativo, tá? Eu já acho ok para esse ativo. Quer colocar um pezinho na água, já está bem montado em Bitcoin, em Ethereum ali, pode montar um pouco aqui nessa região dos 14, né? Se o papel voltar aqui para a zona dos 12, monta mais um pouco. Enfim, porque eu acho que na Alt-Season também é um ativo que pode aí, que tem bastante espaço para retornar próximo ao seu topo histórico, pelo menos, tá? Que seria lá pela faixa dos $40, ok? Deixa eu ver aqui. Cara, Phantom também é uma cripto que já acompanhei mais de perto o projeto deles, hoje eu não acompanho muito mais. Mas, assim, é um projetinho que tá sempre aí. Para quem gosta de fazer trade, é um papel que sempre se movimenta bem, tem bastante liquidez, que é a Phantom. Tá? Apesar de eu não achar que tenha nada interessante agora, olha, mas ficar atento ao rompimento dessa resistência de congestão ou suporte aqui embaixo. Tá? Ambas das duas opções, ou teste de suporte ou rompimento aqui de cima, pode ser uma possibilidade para montar pelo menos um pedaço aí de uma posição também, tá?
O gráfico semanal, o papel ainda está meio embolado, né? As melhores opções foi aqui embaixo de comprar o papel, olha, nessa região. Agora aqui está embananado ainda, tá? Bom, foram esses as criptos, tá, pessoal? Até pra gente não perder muito tempo com isso. Porque eu não acompanho muitas também, tá? Já acompanhei, hoje em dia não faço mais. Voltando para as ações, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois que mais caíram, e depois a análise a pedido de vocês. Lembrando, muito obrigado pela participação no vídeo. Tivemos aí bastante comentário, tá? Então agradeço a participação de vocês, fico muito feliz. Porque isso me leva a entender que de certa maneira eu consigo ajudar vocês, dado que vocês me pedem análise, eu trago para vocês, vocês pedem novamente, eu entendo que vocês estão conseguindo entender e compreender a leitura de mercado, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar nos comentários aqui embaixo que eu trago análise para o dia seguinte, ok? Vamos 3, uma alta de 4,30. Até vi alguma coisa para fazer no papel, mas já passou, tá, pessoal? Se fosse para fazer alguma coisa, seria aqui, ó. Tá? Seria aqui nessa tentativa, nessa formação de fundo do papel. Porque fundo anterior nessa região, tentativa de marcar fundo nessa mesma região, então poderia ser um tradezinho de contratendência que chamaria atenção. Tá? Com um stopzinho curto, olha, quem pegou um stop de 4,68 para tentar carregar pelo menos até o topo aqui anterior, 14,20. Então acho interessante se a gente olha pelo gráfico semanal, quem sabe possibilidade da formação de um fundo duplo. Tá? Olha, fundo, tentar trazer pelo menos até essa região aqui de topo. Tá? Então acharia válido sim, eu só não vejo a entrada agora, mas quem pegou aqui, olha, na abertura do dia de hoje, se deu bem, tá? Uma boa entrada, inclusive, eu acho, mesmo que seja contra a tendência, eu acho interessante, tá? Tentar trazer até aqui, olha. Deixa eu ajustar isso aqui. Aproveitar que amanhã é feriado, então, bom que o vídeo aqui vai ficar um pouco mais longo hoje, já como não vai ter amanhã, né? Natura, não vejo nada, papel totalmente lateral, tá? Foge que é cilada, deixa sair disso aí. Enquanto se mantiver em congestão, cai fora. Os dois ativos que mais caíram, Embraer, ainda não vejo nada, deixa corrigir. Não vejo nada interessante no papel ainda, tá? Gostaria de ver mais correção. Não vejo compra e não vejo venda ainda, tá? Pecar querendo perder zona de suporte muito importante. Mas está numa confusão lascada esse papel aqui, né, cara? Meu Deus do céu. É muito complicada a leitura. Não tem nada, né? O papel perdendo zona de suporte tanto da congestão quanto do fundo anterior, olha. Se fechar abaixo hoje é só num pivô de baixo, e aí o que a gente tem para fazer é mapear outras zonas de suporte, olha. São essas aqui e a principal lá embaixo, né? Que foi o topo não, mas foi o fundo principal dessa congestão. Que é lá na faixa dos 2,35. Também não vejo nada para ser feito no papel agora. MRV3 é compra de suporte? Cara, faltou um volume comprador no dia de hoje, tá? Esse volume aqui eu confesso que eu não gostei, ok? Não gostei, não gostei. Estocástico ainda lá embaixo, né? Não virou para cima. O OBV, cara, foi testar a zona de suporte lá embaixo, né? Olha, testou esse fundo e agora testou esse fundo, né? Então tem uma leve divergência no preço, olha. Esse fundo daqui com esse tá um pouco mais baixo. Só que no indicador ele já rompeu faz tempo, está muito esticado aqui também. Poderia fazer um repique. Só não acho interessante porque não tem volume comprador. Tá? Não tem volume comprador. Vamos ver a distância da média móvel de 9 do semanal. Está lá no 6,86. Pelo diário daqui a aqui. Assim, eu não faria nada não, tá? Pode ser compra de suporte se a gente considerar isso aqui. Olha, tira as médias. Estou trabalhando com contexto de consolidação, né? Tentando comprar próximo a essa zona de suporte e tentar levar até lá em cima, ou então até 50% desse range, que deve ser mais ou menos aqui. Vou até deixar de uma outra cor um pouco mais escuro para não atrapalhar. Pode ser, tá? Pode ser. Eu, Murilo, faria? Eu não faria. Ok? Eu não faria. Honey 3.
para médio prazo, se eu não me engano, né? Querida Fernanda, que sempre participa aí, um abração, tá? Não vejo nada, tá? A gente comentou de venda do papel. Eu espero que alguém tenha conseguido pegar a venda do ativo quando a gente comentou aqui em cima, né? Olha, deixa eu só marcar para vocês que eu tiro para não ficar tanta coisa. Mas a gente comentou de venda aqui em cima, olha. Aqui em cima a gente comentou de venda do papel. Por quê? Vamos lá. Pessoal, vou aproveitar que amanhã é feriado, eu não vou acelerar tanto aqui não, vou fazer até com um pouco mais de calma e mais contextualizado para vocês, dado que amanhã não vai ter pregão, beleza? Então desculpa que vai ficar um pouco longo o vídeo, como se fosse um vídeo de sábado, mas para ajudar vocês aí. O papel estava aqui em congestão, né, ó, consolidação, quando ele rompeu aqui, olha, ele fez um pullback em forma de bandeira de baixa, de pré-rompimento, geralmente a gente tem os pullbacks de pós, que é quando ele rompe aquela região e volta a testar, e tem os pullbacks de pré-rompimento, que é quando ele chega próximo àquela região de suporte ou de resistência, faz um pullback antes de romper e depois faz o pivô. Foi o que aconteceu aqui, né? Ela fez em formato de bandeira, olha, acionou, a gente comentou de venda aqui para vocês, ó, nessa região, e depois o papel veio se desenrolando, né? A gente comentou que o alvo seria até aqui embaixo, 6,70, mas que no meio do caminho daria para fazer uma saída parcial. Tá? Quem pegou acabou se dando bem, olha, até o momento o papel já carregou 13%. Só não vejo mais nada para fazer. Imagino que esteja comprada para médio prazo. Eu não vejo compra no papel para médio prazo, tá? Acho papel bem fraco por enquanto, tendência forte de queda no médio prazo, tá? A gente vem trabalhando com topos e fundos aqui descendentes. Não tem volume, ou seja, o papel não tem força compradora, o que a gente vê é muito mais aceleração de venda do que aparição de compradores em Honey 3. O limite que eu vejo do papel é esse aqui, olha. 6,50. Se o papel perder 6,50, eu não ficaria comprado no papel para médio prazo, tá? Porque aí o próximo suporte do papel é só lá embaixo em 5,43. Ok? Em 5,43. Por enquanto ainda não vejo nada, tá? Vamos ver se tem alguma divergência, alguma coisa. Não. Não. Bem fraco o papel ainda, tá? Eu cairia fora. SAPRE 3, a primeira coisa que eu faria é toma cuidado com a liquidez, tá? É um papel que não tem liquidez. Eu iria ou para SAPRE 11 ou para SAPRE 4, tá? SAPRE 3 aí, baixíssima liquidez, volume de 671 mil reais negociados no dia, tá? Bem complicado. A primeira coisa que eu faria seria trocar de papel, tá? Não vejo nada, o papel mira, na minha opinião, a volta para essa zona de suporte aqui principal, olha, que é a região aí dos 4,60. Dependendo de como ele chegar nessa região dos 4,60, pode sugerir uma boa compra, ok? Mas no momento ainda não vejo nada no papel, tá? Segue aí tendência de baixa no curto prazo. Por enquanto tudo normal, não vejo compra e não vejo venda ainda, tá? SLCE3 não vejo nada, papel totalmente lateral, tá? Totalmente lateral, não vejo nada. Inclusive, vou falar que se perdesse esse fundo, mas ainda tem um paraquedas reserva aqui embaixo, né? Totalmente lateral o papel. São Martinho, para médio prazo também não vejo nada, tá? Papel totalmente lateral. A situação tá bem feia, pessoal. Já comentei com vocês. A maioria dos papéis congestionado, complexo. Difícil fazer alguma coisa, tá? Bem difícil. Não vejo nada para fazer em São Martinho 3, tá? Nem para curto, nem para médio prazo, nem para comprar, nem para vender. Eu só não ficaria posicionado. CBAV 3 no curto prazo vem ganhando força novamente, né? Um ativo que dentro do médio prazo ele já vem estruturando uma linha de tendência de alta, né? Agora volta a ganhar força em cima dessa zona de suporte. Fechando a semana acima da máxima da semana passada, sugere expectativa de retomada, pelo menos para testar seu topo no 6,40. Ganhando 6,40, abre espaço para buscar 7,70. 7,50, tá? Mas no diário agora não vejo entrada, tá? Não vejo entrada. Talvez aqui teria uma entrada. Agora aqui já não vejo mais. Eu tenho que esperar uma correção, 1, 2 dias laterais aqui, para tentar um pivôzinho, né? Um tradezinho aqui de correção. Mas não vejo nada por enquanto para montar a posição. Aura 33. A gente cravou o alvo aqui, né? Olha. Ele fez o processo de correção. Deixou uma entrada muito bonita aqui embaixo, né? Olha. Opa,
entrada aqui, stopzinho aqui para quem estava pensando em curto prazo. Ele voltou dentro dessa congestão aqui anterior, só que dentro de uma tendência de alta, né? Então a expectativa é que ele consiga retomar esse viés positivo. Média móvel de 9 e de 20 períodos seguem conduzindo essa tendência de curto e médio prazo. Quem lembra e me acompanha aqui mais tempo, a gente cravou o alvo do vazio gráfico, olha, seria até essa região aqui dos 19,30. O ativo subiu até os 19,30, rompendo aí o seu topo histórico, vazio gráfico, né? Então, muito bonito movimentação. Para quem já está posicionado na compra, pode ajustar o stop para cá, ó, 20,68. Tá? 20,68. Se a gente fosse trabalhar com um padrão de continuação, olha, você poderia considerar isso aqui uma bandeira e validaria uma entrada. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Esse 100 aqui. Então aqui teria validado uma comprinha por canal de alta, né? Olha, canal de alta continuação teria acionado, tá? Vamos ver o estocástico aqui. Saindo da região de sobrevendo, que já deixa o contexto muito mais interessante, porque eu tenho um papel dentro de uma tendência de alta sobrevendido, tá? Então, ativos em tendência de alta com estocástico sobrevendido, eu vou procurar por compras, entendendo que pode ter marcado ali o fundo da correção e voltar a subir. Eu já comentei isso com vocês aqui também, né, sobre essa leitura, tá? Então acho bem interessante a hora 33, tá? Já o 3, não vejo nada, o papel segue tendência de baixa no curto e no médio prazo, perdeu mínima histórica, segue aí muito feio, tá? Muito feio mesmo. Vamos ver aqui, olha. Esse último rompimento já cravou o primeiro alvo, está indo lá em direção do segundo, a 4,95. Depois, 4,29 é o próximo alvo, tá? 4,29 é o próximo alvo aí para já o 3. Não vejo compra, não vejo venda, muito distante das médias no semanal. Unipar voltou a ganhar bastante força, olha lá a aceleração compradora. Né? Papel que volta a ganhar força compradora, apesar de eu não ver entrada ainda. A gente comentou que era uma zona de suporte forte, que se fosse perdido o papel poderia entrar numa tendência mais forte de baixa, só que demonstrou que de fato ainda é um suporte forte, entendendo que nessa região ele acabou se recuperando, porém no gráfico semanal está em cima da média móvel de 50, em cima de linha de tendência de baixa no médio prazo, então por enquanto não vejo nada, tá? Para ficar confortável com uma compra dentro do papel, seria imaginar só isso aqui, ó. Deixa ele romper mais isso aqui, deixa ele ganhar todo esse terreno, e aí voltar a corrigir, deixar um fundo, e aí sim ver se ele confirma fazendo um pivô. Por enquanto, apesar dessa aceleração, eu ainda não vejo compra, tá? Eu diria que aqui embaixo foi uma entrada não tão fácil, mas daria para ter feito aqui, olha. Só que quem deixou ordem na pedra acabou não sendo acionado, né? Dado que o papel abriu com gap aqui de alta, um gap de fuga, e acabou ficando na pedra, né? Não teve entrada aqui, por rompimento de máxima. Mas por enquanto ainda não vejo nada para fazer, tá? Nvidia segue tendência de alta no curto prazo. Entrada aqui, cara, entrada se fechar assim hoje, entrada na máxima, stopzinho aqui na mínima da barra de ontem, stopzinho aí de 7,26 para tentar pegar a continuação desse movimento para cima, tá? Se a gente fosse espelhar essa congestão para cima, primeiro alvo 19,82, depois 22,61. Tá? Então você teria um stopzinho aí de 7%, quanto primeiro alvo ali de 12% e depois 27%. Tá? Daria para trabalhar assim. Acho interessante uma entrada aí. Dado que média móvel de 9 de 20 vem conduzindo essa tendência de alta e a gente tem os preços próximos a essas médias, o que deixa aí mais atraente para montar uma posição. Beleza? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês. Ótimo feriado e bom descanso para vocês. Um abração e até quinta-feira, pessoal.